galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, quer dizer, essa semana tá meio complicado, né? Os jogos são sexta, sábado, segunda e terça-feira, porque tem eleição domingo, então domingo não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. Teremos 3 jogos na sexta, 4 jogos no sábado, 1 jogo na segunda e 1 jogo na terça. E você vai contar, vai falar, Magalhães, está faltando um. Está faltando um. Cruzeiro e Ceará foi adiado e ainda não tem data para saber quando vai ser esse jogo. Então, é assim que tem essa rodada do Campeonato Brasileiro, meio picotado durante 4 dias sem jogo no domingo. Então vamos lá para o nosso pré-jogo dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Então vamos lá. Dessa vez vamos falar de um clássico nacional. Clássico nacional, onde já tivemos 2 jogos aí em menos de um mês. E teremos um outro pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos pela Copa do Brasil, né? Entre Corinthians jogando em São Paulo, do Jair Ventura, que está dizendo que vai com o time principal, mas o Corinthians tem um jogo no meio da próxima semana, a primeira partida da final da Copa do Brasil. Ele está falando que vai com o time principal. A gente até entende que pode ser verdade, porque o Corinthians só está com 35 pontos, está em 9º lugar na tabela, e o primeiro time na zona de abaixamento tem 29. Ou seja, ele só está a 6 pontos do Vitória. Ainda não é confortável. O Corinthians vai cair? Não. Porém, tem que se deixar isso muito bem definido na pontuação. Na pontuação, o time do Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Corinthians vai conseguir fazer a pontuação. Não briga por título, dificilmente vai brigar por Libertadores no Campeonato Brasileiro. Neste momento, não vejo brigando. Vejo foco na Copa do Brasil. Até porque, para Libertadores, para ele alcançar o Atlético Mineiro, a diferença é de 10 pontos. 10 pontos. São 3 vitórias e um empate. A gente tem 11 rodadas. Então você já tira essas 3 vitórias, que tem que ele ganhar as 3 e o Atlético Mineiro perder as 3. Então, tirando essas 3, sobram 8. Ainda tem um empate. Não é muito fácil, não vai ser muito fácil o Corinthians conseguir a classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians pode conseguir a classificação pela Copa do Brasil. Só que pela Copa do Brasil ele pega o Cruzeiro. Cruzeiro que joga a final contra o Corinthians. Então, tem aí esse negócio. Vai com o time principal, não vai com o time principal, a gente vai ver. E vai jogar contra o Flamengo, que teve a mudança de técnico, a diretoria esperou o Flamengo sair de tudo, Flamengo perder todas as esperanças de algum título na Libertadores, na Copa do Brasil, no próprio Brasileiro. A diretoria arruinou a estima dos jogadores do Flamengo, destruiu o psicológico do time do Flamengo. O time do Flamengo tinha expectativa, porque é um time que tem uma certa qualidade, mas a diretoria conseguiu destruir com a demora de não conseguir enxergar que o Barbieri não conseguia mais fazer nada com esse time. E o pior é que o Barbieri dá uma entrevista dizendo que ia conseguir fazer alguma coisa. O Barbieri é um brincalhão. O Barbieri é um brincalhão. Se o Barbieri não mudar esse ponto de vista dele de não aceitar as críticas e não conseguir enxergar o óbvio, a carreira dele como treinador não vai ser promissora. Enquanto ele achar que ele não erra, esquece, filho. Ele vai fazer um trabalhozinho bom aqui de 6 meses, daqui a pouco eu vou mandar ele embora. As pessoas têm que aceitar crítica, têm que aceitar que erra, que comete erros. A partir do momento que ele conseguir aceitar isso e conseguir enxergar, ele vai crescer. Enquanto isso, ele não vai crescer. E pela entrevista do Barbieri, ele vai continuar dando cabeçada por muitos e muito tempo, porque ele não aceita o erro. O Barbieri estava perdido no comando, não tinha mais condição nenhuma de fazer o Flamengo fazer nada. O Flamengo é um bando dentro de campo. O Dorival assumiu
contra o Bahia não pôde fazer nada. Depois do jogo, o Dorival deu a entrevista. Bom, verifiquei que o Flamengo tem um problema grave de transição da defesa para o ataque. Pô, eu estou falando isso desde o início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque. O Flamengo não sabe. Essa transição é o contra-ataque, é recuperar a bola, sair rápido para o ataque. É por isso que o Flamengo faz pouco gol, porque o Flamengo não sabe contra-atacar. Quando o Flamengo recupera a bola, o Flamengo para o jogo, a defesa adversária volta toda, o Flamengo tem que ficar tocando bola. Só que a defesa adversária já está toda armada. O Flamengo não consegue acelerar o jogo nunca. Por isso estava na cara, todo mundo via. Só o Barbieri que não via, só a diretoria que não via, e o pior, o Barbieri continua achando que não fazia nada de errado. Chegou no que deu. Fora da Libertadores, e fora do Campeonato Brasileiro, e fora do Brasil, e com a estima no pé. Agora o Dorival tem que tentar fazer milagre para recuperar a estima do time do Flamengo e tentar convencer os jogadores que têm condições de ganhar o brasileiro. E tem, na pontuação tem, porque o Flamengo tem 49 pontos, o líder tem 53. Então, a diferença é de 4 pontos, não é tanto assim. E mesmo o Flamengo patinando, Barbieri só fazendo caquinha, o Flamengo só está a 4 pontos do líder, então tem chance. Mas o Dorival tem um monte de problemas. Então vamos lá para esse jogo, para esse pré-jogo. Bom, o Jair Ventura treinou o time, vai ter voltas de alguns jogadores que não jogaram na última partida. Ele falou, fez o treino e o time está definido. Só que a próxima partida do Santos, a próxima partida do Corinthians, se eu não estiver enganado, é o clássico contra o Santos. Se eu não estiver enganado. Além do mais, ele tem a partida contra o Cruzeiro. Eu sei que ele precisa de pontos no Campeonato Brasileiro. Mas ele corre o risco de perder jogadores para o jogo contra o Santos. Mas aí, se ele não bota agora, ele perde contra o Santos. O que é mais importante? Jogar contra o Flamengo ou jogar contra o Santos? Não tem importância. Os dois são muito fortes. São dois clássicos. Só que o de Santos é um clássico regional. Então, ele tá nessa aí. Ele pode perder jogadores de cartão amarelo que estão pendurados. Tem 7 pendurados no time do Corinthians. Além do mais, ele pode perder um jogador de contusão em que não tenha tempo de se recuperar para o jogo contra o Cruzeiro, que é fora de casa. Mas, ele dizendo que vai com o time principal, ele deve ir com o Cássio, Danilo Avelar, Henrique, Léo Santos e o Gabriel, que continua no lugar do Fagner, que não pode jogar. Ralf Douglas, ali no meio. Cleison, Matheus Vital, Jadson e Romero. Ou seja, vai no 4-2-4. Sem aquele centroavante fixo, que os times brasileiros estão começando a se adaptar a não jogar com centroavante fixo. O Grêmio já está começando a fazer isso. Alguns times já estão começando a fazer isso. O próprio Flamengo está começando a treinar assim, sem um centroavante fixo. Mas ele deve ir com esse time. Bom, Corinthians jogando em casa. Precisa ganhar, porque só está com 35 pontos. Mas o Corinthians jogando num 4-2-4, provavelmente não vai ser um time que vai propor muito jogo. Tem o Jadson ali que costura essa bola, mas não é um time que tem por característica propor o jogo e segurar a bola. Porém, ele não sabe o jeito que o Flamengo vai jogar. O Dorival falou que não vai mudar muito o que o Barbieri fez. Porém, acredito eu que ele vai mudar a característica do time sim. Porque como ele já disse que o Flamengo tem um problema de transição, o Flamengo sai muito devagar, o Flamengo quebra o jogo, o Flamengo não tem contra-ataque, isso eu estou falando há muito tempo, e isso é treinamento, só cego que não via isso. Ele vai ter que tomar cuidado com os seus laterais. Por quê? Ele vai ter que segurar os laterais. Ele vai ter que segurar os laterais, pelo menos no início do jogo, para saber como é que o Flamengo vai jogar. Que o Flamengo pode vir do mesmo jeito que veio com o Barbieri, que eu acho quase impossível, mas o Flamengo pode vir com 2 volantes, igual ao Corinthians, com 2 volantes de marcação, com o Ejá e o Pires da Mota. Sendo que ele pode jogar com um jogador de armação e 3 na frente, sendo que um desses da frente seja um centroavante. Pode ser o Henrique Dourado ou o Uribe. Esse centroavante
mais fixo na área, com 2 jogadores de velocidade pela ponta, para puxar o contra-ataque com rapidez. Ele teve um tempo para treinar, então ele vai tentar colocar em prática essa transição rápida da defesa para o ataque. Isso já muda um pouco o jeito que o Flamengo jogou contra o Corinthians. O Flamengo não tinha essa transição, o Flamengo não tem contra-ataque. O Flamengo quando quer fazer um contra-ataque contra o Corinthians. Provavelmente o Dorival treinou muito isso. E penso eu que o Dorival pode iniciar assim com 2 volantes. Para quê? Para liberar o Pará e o Trauco. Principalmente o Trauco, que bate muito bem na bola e sabe passar de lançamento médio a longo para o jogador que está na área. Então, o Corinthians vai pegar um Flamengo um pouco diferente do que ele jogou na Copa do Brasil. Então, o Jair Ventura vai ter que tomar um certo cuidado, principalmente para não cair em algum tipo de armadilha. Achar que o Flamengo vai jogar exatamente igual aquele que ele jogou na Copa do Brasil, e não vai ser. Não vai ter mudanças muito drásticas. Porém, pode ter uma mudança de postura e no estilo de jogo. Pode até não mudar muito os jogadores, mas pode mudar no estilo de jogo. E isso pode complicar um pouco o time do Corinthians por treinar de uma maneira, pensando no Flamengo de uma maneira e o Flamengo ser de outra. Porque o Dorival ainda não confirmou o time. Então o Flamengo pode jogar sim com um time mais defensivo, com 3 volantes, William Arão, Pires da Mota e Cuejá, travando o meio de campo do Corinthians, travando. Se fizer isso, o Corinthians vai ficar encaixotado, não vai conseguir sair, para jogar não vai conseguir criar, vai ter que jogar no contra-ataque, e o Flamengo jogar com 3 jogadores na frente, Paquetá, Everton Ribeiro e um centroavante. Só que se jogar assim, o Flamengo fica sem velocidade, não vai adiantar nada. O Flamengo precisa de jogadores na frente de velocidade. O que ele pode fazer é colocar um jogador de velocidade na frente, que pode ser o Vitinho. Jogar com o Vitinho por um lado, o Everton Ribeiro pelo outro. Ou jogar o Vitinho de centroavante, colocar um jogador rápido pela ponta, o Giovani ou o Berrio, e o Henrique Dourado e o Everton Ribeiro por um lado, com o Paquetá mais centralizado. Ele tem várias opções, então o Jair tem que tomar cuidado com opções. Vai ter que dar um tempo, quando começar o jogo, para ver a formação e como o Flamengo vai jogar. E o Flamengo? Bom, como eu falei, o Dorival precisa ainda saber, provavelmente quando o vídeo estiver no ar, já vai ter a resposta se o Cuejá e o René estão suspensos. Se o Cuejá e o René estiverem suspensos, o René para mim é reserva. Então, não vai mudar nada. Agora o Cuejá titular. Se não tiver o Cuejá, ele vai com o Pires da Mota. Então deve ir com o Pires da Mota e Arão. Pires da Mota, Arão. Deve ir com o Paquetá ali pelo meio. Everton Ribeiro aberto por um lado. Vitinho por outro. E Uribe ou Henrique Dourado na frente. Ou Vitinho centralizado como falso 9. Alguém aberto pelo lado esquerdo de velocidade, ou o Marlos Moreno, ou o Giovani, ou o Berrio, ou colocar o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, ou colocar o Paquetá pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro centralizado e alguém de velocidade pelo lado direito, pode ser o Giovani ou o Berrio, e o Vitinho de falso 9. Ou ele iniciar no 4-4-2. Botar 2 jogadores soltos na frente sem posição. Aí ele joga com 2 volantes, Pires da Mota e Arão, Paquetá e Everton Ribeiro, e 2 jogadores na frente. Vitinho e Berrio, Vitinho, Giovani, Vitinho, Marlos Moreno, ou Vitinho com um centroavante, mas sem posição fixa. O Flamengo jogando com 2 volantes de marcação, 2 jogadores no meio de criação que vão ajudar a subida dos alas, que aí o Flamengo vai ter um poder ofensivo com os laterais. O Flamengo vai marcar com 4, com 2 volantes e 2 zagueiros, e vai atacar com 6, porque vai ter os laterais subindo. Então o Dorival treinou, mas o que o Dorival treinou principalmente a transição da ataque para a defesa, o Flamengo não sabia fazer, e provavelmente o Dorival treinou algum tipo de contra-ataque, que é impossível um time do tamanho do Flamengo ser o único time do Brasil que não sabe fazer contra-ataque. E alguém achava que o Barbieri estava treinando bem. O Barbieri não estava treinando bem. Era ridículo o Flamengo não saber fazer um contra-ataque. Então, o Flamengo deve ir desta maneira, vai se aguardar o que o Dorival vai fazer. Ele estava esperando ainda
saber do Cuejá. Se o Cuejá pode jogar, ele pode surpreender. Jogar com 2 volantes de marcação, Pires da Mota e Cuejá. Jogar num 4-4-2 tradicional. 2 jogadores de criação e 2 na frente, que ele pode botar o Everton Ribeiro e o Vitinho na frente soltos, botar o Arão e o Paquetá. Pode botar 2 jogadores abertos de velocidade, o Marlos e o Berrio. O Flamengo tem várias opções, várias. E mesmo com várias opções, o ex-treinador não conseguia fazer esse time contra-atacar, não conseguia. O Dorival verificou isso, então provavelmente ele trabalhou. Não sei se ele vai conseguir com apenas 3 dias trabalhando o time, mas espero que ele consiga para o Flamengo dar um alívio e uma esperança que pode, quem sabe, brigar pelo título. Tem tempo ainda, faltam 11 rodadas, mas tem muito pouco tempo de treinamento. Mas o Flamengo, vamos ver como o Flamengo vai escalar. Mas principalmente o Flamengo tem que mudar a mentalidade. Não vai ser fácil. Porque o Barbieri e a diretoria conseguiu destruir a estima desse time do Flamengo, que tem qualidade, tinha qualidade para ter passado de fase na Libertadores, para ter passado de fase na Copa do Brasil e de repente ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria conseguiu destruir esse sonho da torcida e do próprio time, que sentiu muito e está abatido sim. Está abatido sim. Ficou nítido no jogo contra o Bahia. Então vamos ver o que acontece. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tanto torcida do Corinthians quanto torcida do Flamengo, contra a participação de todos, dê seu like e vamos pro jogo. Vamos que vamos. Grande abraço, tamo junto. Tchau, fui.